Opa! Seja bem-vindo ao programa Simples Assim. Nesse programa, discutiremos de forma simplificada estratégias e benefícios para a sua jornada de uma vida mais ativa, conquistando um novo estilo de vida. Meu nome é Júlio Coelho, eu sou treinador de corrida e no episódio de hoje falaremos sobre... Vixe! Casei, tive filhos e engordei 17 quilos. E agora? E agora é a pergunta que eu te faço. Olha, uma coisa eu já te antecipo. Fique tranquilo, fique tranquila, porque igual a você, existem centenas, milhares de pessoas que também casaram, tiveram filho e por consequência de vários motivos, vários problemas, não vêm ao caso, acabaram engordando 10, 12, 15, 17, 20, 25. De onde que eu tirei esse número de 17 quilos? Não foi à toa que eu tirei esse número. Eu simplesmente trabalho com treinamento de corrida, eu trabalho com pessoas e durante uma jornada de mais de 10 anos, pesquisando, consultando um, consultando o outro, por que me procuraram, eu cheguei à conclusão de que a média que as pessoas me procuravam para emagrecimento, ela batia mais ou menos em torno de 17 quilos para a pessoa perder peso e o motivo era muito simples. Casei, tive filhos e engordei 17 quilos. Isso foi uma média. Óbvio, teve pessoas que acabaram me procurando para perder 8 quilos, teve pessoas que me procuraram para perder 25 quilos, 22, 20 quilos, 12 quilos, não importa. Mas o que aconteceu é que na média, mais ou menos, o cálculo é em torno disso, de 17 quilos. E a pergunta que eu faço, Júlio, isso tem saída, tem solução? Claro que sim, para muitas pessoas que resolveram partir para uma ação, para uma conduta melhor de atividade física, conseguiram voltar para o seu peso normal, conseguiram um estado de saúde mais confortável, uma qualidade de vida melhor. Uma das coisas que eu preciso apenas te informar, como você está dentro de um quadro normal, como faz parte da vida de milhares de pessoas. A obesidade feminina, ela era em 2003 14,5% e ela subiu para 30%. Isso significa por volta de 60 milhões de pessoas. A masculina também subiu, e subiu bastante também. Ela era 9,6% e passou para 22%, ou seja, 40 milhões de pessoas com excesso de peso. E de onde eu tirei essa informação? De uma pesquisa do IBGE que saiu recentemente. Então, a obesidade aumenta com a idade, ela aumenta com vários fatores, mas subiu demais e nós podemos mudar esse formato, a gente pode ajudar, contribuir para que venha diminuir isso, porque senão eu vou passar uma vida jogando culpa no casamento, jogando culpa nos filhos, no governo, o que não leva a nada, não tem nada a ver. Ninguém quer adoecer, ninguém quer ficar doente. Então, existem milhares de pessoas que estão preocupadas com essa situação e que estão com um projeto de vida semelhante ao seu, da busca para voltar ao seu peso normal. Antes de começar a te passar algumas dicas importantes para essa nova jornada, eu quero até te passar um exemplo de um caso que o rapaz me procurou alguns anos atrás. Ele realmente se encontrava num grupo de risco muito grande. Esse rapaz, ele tinha casado, teve filhos, por sinal, filhos maravilhosos, e os filhos já estavam crescendo, e quando uma vez ele falou para mim que ele chegou na frente do espelho e realmente ele olhou profundamente no espelho e se assustou com a imagem que ele viu na frente do espelho. Realmente ele tinha engordado mais que 20 quilos e aquilo levou uma preocupação muito grande. Ele chegou até verbalizar para mim: poxa, Júlio, eu estou com os meus filhos crescendo, eu tenho 2 meninas, eu tenho um menino e eu engordei mais que 20 quilos. E isso está me preocupando porque eu não consigo dormir direito, eu tenho um sono que não é um sono repousante, isso está me trazendo também algum gasto de energia, eu me sinto cansado durante o dia, estou vendo meus filhos crescendo e isso não é nada legal,
e também não acho que é um bom exemplo para os meus filhos estarem vendo o papai, sabe, dessa forma, sabe, parece que a minha produtividade caiu em relação quando eu era solteiro, antes do casamento. Então, eu preciso fazer alguma mudança nessa história. E realmente nós fizemos uma avaliação e ele estava com acima de 20 quilos, e aquilo já era uma margem de risco para doenças, enfim, não vem ao caso para falar que agora os riscos que ele poderia estar correndo naquela situação. O que acontece é o seguinte, ele resolveu ouvir algumas dicas que eu passei para ele e resolveu fazer uma prática de atividade física. E com todo o seu esforço, sua dedicação, como ele é uma pessoa muito dedicada, ele começou a fazer um trabalho lento. Veja bem, quando a pessoa está com 20 quilos a mais, não dá para ela iniciar num processo de atividade física, na corrida, na bike ou na natação, de uma forma brutal. Tem que ser feito um trabalho lento, tem que ser feito um trabalho gradativo, pouco a pouco. Então, foi como nós começamos. Iniciamos uma jornada muito bacana, estabelecemos ali, na ocasião, o tempo que ele tinha disponível era exatamente 4 vezes por semana, e nós começamos de uma forma muito simples, 30 minutos por dia durante essas 4 vezes por semana. Por que 30 minutos? Porque é um tempo relativamente considerado bom, é um período que você deixa o sedentarismo de lado, começa uma atividade física, começa a ter uma vida mais ativa e também de uma forma que não venha sobrecarregar suas articulações, ligamentos, a sua musculatura, de uma forma gradativa, é a forma mais prudente para a gente fazer todo esse trabalho. E assim nós começamos de uma forma muito gradativa. E foi muito legal por quê? Porque logo no início nós começamos com uma leve caminhada, fazia um trabalho de musculação também, e logo no início ele já me relatava alguns benefícios que vinham acontecendo com ele. Então, observações importantes que ele mostrava para mim, que quando ele estava naquele envolvimento, aumentando sua massa corporal, ele não observava, né? Então, um dos aspectos, nós fomos fazer caminhada na natureza, né? Ao ar livre, evitamos ficar dentro da academia, nada contra ficar dentro da academia, por favor, não me leve a mal, mas ao ar livre, ele na ocasião, ele achava melhor, assim como eu também acho melhor, e nós começamos a fazer esse trabalho, e isso para ele era uma coisa que despertava muita atenção. Envolvido com o seu trabalho diário, com a sua rotina de trabalho, muitas coisas ele não observava, e aí eu tive essa sacada de mostrar para ele detalhes importantes, como eu já falei em outros vídeos, sabe? O céu azul, o canto dos pássaros, enfim, e fui mostrando coisas para ele e isso já veio trazendo alguns benefícios para ele. O mais interessante é que isso causou para ele uma grande motivação. Eu percebi assim nitidamente que 3 dias depois dele ter começado esse treinamento, ele já passa a chegar com uma disposição melhor, mais animado, enfim. E aí eu chegava, comentava com ele, poxa, estou te vendo mais animado. E ele, é verdade. E aí o mais interessante, que é o que acontece com a maioria das pessoas quando começam na atividade física. Ela vai lá diante do mesmo espelho e ela começa a notar algumas diferenças na sua estrutura muscular, na sua massa corporal. Ela começa a notar que está tendo resultados. Olha só que detalhe importante. Muitas pessoas podem não perceber, mas você percebe. Você olha no espelho e você percebe. E ainda vou dar mais um detalhe também que eu acho que é bem interessante. Se você tem um treinador do seu lado te acompanhando para fazer esse trabalho, ele também percebe as mudanças. Mudanças que muitas vezes não dá nem para a gente mensurar de início, mas que vem mudança, vem.
Eu vou dar um exemplo. Dentro desse exemplo, eu vou te citar um exemplo. A pessoa começa com uma leve caminhada de 30 minutos. Passa 2, 3 treinos, aquela caminhada já está entrando com alguns minutos de corrida, por exemplo. E ela consegue fazer os mesmos 30 minutos. Ou seja, já existe aí uma melhora, que normalmente a gente nem mensura isso. Mas a gente nota na pessoa, poxa vida, a gente fazia 30 minutos de caminhada, percorria uma certa distância, e hoje a gente faz a caminhada intercalando com corrida e a gente já percorre uma distância bem maior. Então isso já é um resultado. E isso ele notava, ele começou a notar. E olhando no espelho, ele começa a notar o seu corpo se modificando, se transformando de uma forma bem legal. E aí a gente começa a notar diferenças entre musculatura da barriga, entre musculatura do ombro, a panturrilha, e começa tudo ter uma nova fase, um novo formato, o que era muito legal e muito estimulante para ele. E aí isso motivava para que ele viesse para o próximo dia e para o outro dia, como eu falei no início, uma pessoa extremamente dedicada, né? Com uma disciplina invejável, não perdia um treino, e com isso ele começou a ter os seus resultados de uma forma muito bacana, gradativa, sem pressa, e os resultados trazendo vários benefícios. Esses são alguns dos benefícios que ele me relatava, fora outros também, que era no seu dia a dia, no trabalho, sua produtividade que começava a aumentar, ele já ia dormir já pensando no seu planejamento do próximo dia, enfim, vários e vários benefícios que trazia para ele uma conduta muito melhor, muito legal. E depois que vem a parte mais legal, que é com o passar do tempo, ali por volta de 25 dias mais ou menos de treinamento, um mês de treinamento, não importa, já vem a resposta através de outras pessoas que já fazem o comentário: poxa, você emagreceu, você está melhorando, poxa, você anda mais animado, você está com um olhar mais gostoso, enfim, aí vem várias pessoas, inclusive da própria família, a esposa, o marido, os filhos, começam a notar que o papai está mais disposto, que a mamãe está mais exposta, e tudo começa a tomar uma nova qualidade de vida, uma qualidade de vida bem melhor. Bem melhor é relativo pra caramba, mas poxa vida, é melhor a gente ficar doente ou é melhor a gente não ficar doente? Se a sua resposta foi não ficar doente, é uma qualidade de vida que eu considero melhor. Então, desse jeito ele começou a ter essas respostas através de outras pessoas, e com isso acontecia o quê? Com isso acontecia uma motivação maior, e ele motivado, ele treinava mais e não perdia treino, e aí isso virou uma esfera, sabe, um círculo, isso virou uma rotina que não parava, e assim ele, com o tempo, voltou ao seu peso normal, seu peso atual. E depois, para esse tema, não importa. Óbvio, eu até poderia te clarear o que aconteceu. Aconteceu que ele virou uma pessoa que gosta de treinamento, que ele começou a correr, que aí ele virou um atleta e ele foi, sabe, ele foi participar de provas, ele foi fazer vários eventos, sabe, fora da cidade dele, mas isso não importa. Importa que o objetivo principal ele tinha ganho mais de 20 quilos pós-casamento, e ele voltou ao seu peso normal, e muito pelo contrário, voltou de uma forma bem sadia, bem bacana, que isso que eu acho que é o que mais importa. Assim como eu fiz com ele, na ocasião, eu vou passar para você 3 dicas importantes que eu acho que é fundamental para a sua nova jornada, um novo estilo de vida. A primeira delas, objetivo. A segunda, um plano de ação. E a terceira, rotina. Eu vou ilustrar cada uma delas para você.
O primeiro, objetivo. Olha, é fundamental para que a gente tenha um novo estilo de vida, a gente criar um objetivo forte, um objetivo único. Então, vou explicar como que a gente faz esse processo. Por que que eu acho importante criar um objetivo? Para que a gente possa sair de um marco zero e saber até onde nós vamos, o que que a gente tem que percorrer durante esse processo até atingir o nosso objetivo. Criar um objetivo. E dentro desse nosso tema, está muito simples. Perder 17 quilos. E aí você pode estabelecer, inclusive, a data que você quer fazer essa perda de 17 quilos, desde que seja uma forma saudável, beleza? Criar um objetivo é muito importante. Eu costumo receber muitas pessoas e um dos grandes problemas que existem são os objetivos. Às vezes acontece de eu perguntar para a pessoa, qual é o seu objetivo? Por que que você gostaria de começar a treinar comigo, na minha assessoria? Qual é o seu objetivo? E muitas vezes as pessoas, elas acabam se perdendo, não sabendo direito o que é o seu próprio objetivo. Ou às vezes acontece o erro mais comum. Um erro comum é a pessoa não ter um objetivo, e sim ela ter 4, 5, 6 objetivos, o que dificulta qualquer sistema de planejamento para treinamento. Então, isso dificulta muito. Vou dar um exemplo. Uma pessoa me procurou uma vez e ela queria assim, eu falei, qual é o seu objetivo? E ela me relatou que ela queria perder, na ocasião, 10, 12 quilos, ela queria correr uma maratona, ela queria participar do torneio de natação, porque ela fazia natação num outro local, ela queria continuar com a sua aula de yoga, ela gostaria muito de entrar para o CrossFit, porque era uma forma que ela via as pessoas treinando forte, aquilo chamava a atenção dela, e ao mesmo tempo ela queria bastante entrar no torneio da universidade, ou seja, era um objetivo muito longo, muito grande, e com isso dificulta qualquer trabalho, qualquer treinamento para qualquer profissional da área de treinamento esportivo, né? Então, precisamos definir um objetivo. O que é melhor? Qual que seria o ideal, Júlio? O ideal é que você tenha um objetivo forte e que faça um trabalho para conquistar esse objetivo. E no caso que nós estamos falando, poxa, perder 17 quilos. Pode ser um objetivo qualquer, pode ser um objetivo assim, eu quero correr a maratona, eu quero participar de uma prova, eu quero correr uma São Silvestre, qualquer objetivo, desde que você tenha ele muito claro na sua cabeça o que é um objetivo. É importante ter o objetivo? Sim, é muito importante, porque com as próximas dicas eu vou te mostrar qual o tamanho dessa importância e você ter um objetivo muito claro, muito fácil na sua cabeça, muito claro na sua cabeça e, de preferência, que seja um objetivo único. Conquiste um objetivo, depois você conquista outro objetivo e depois você conquista outro e aos poucos você vai conquistando vários objetivos. É assim mais ou menos que é feito. Agora eu vou te passar a segunda dica. A segunda dica eu falei em plano de ação. E o que seria um plano de ação? É o plano que você vai criar, é o seu planejamento que você vai criar desde o marco zero, do início da sua jornada, até alcançar aquele único objetivo que você criou. É simples assim, é um plano. Como que eu vou fazer para chegar nessa conquista? Dentro do nosso exemplo, estamos falando em 17 quilos, para voltar ao peso normal. Como que eu vou fazer para perder esses 17 quilos? E eu já vou te falar o que não deve ser feito. Não deve acreditar nessas fórmulas milagrosas. Poxa, ninguém conquista 17 quilos em 20 dias. Não conquista 17 quilos em uma semana. Portanto, a volta é muito semelhante. A recíproca é verdadeira. Ninguém pode perder 17 quilos em uma semana. Ninguém consegue perder 17 quilos em 10 dias.
Cuidado com fórmulas milagrosas. Faça um plano de ação. Estabeleça ali uma meta para você alcançar etapa por etapa até você finalizar os seus 17 quilos. Isso gradativamente você vai fazer um trabalho bacana, legal, aonde você vai perder pouco a pouco, cada mês, cada 20 dias. Estabeleça um plano. Isso é um plano de ação, um planejamento. Eu vou estabelecer que eu vou perder X quilos por semana e assim, quando chegar num período X, Y, Z, eu estarei finalizando os meus 17 quilos. Então é super importante essa dica, um plano de ação. Muitas vezes as pessoas se perdem no seu planejamento, no seu plano de ação e sai fazendo uma coisa, uma dieta, um outro tipo de exercício, e sai na loucura e aí não é nada legal. Pode acontecer até uma coisa mais desagradável ainda, que é o quê? Ela pode se machucar, sentir uma lesão no joelho, uma lesão no quadril, coisas que são até muito comum para quem está em atividade física, e com isso, ela se machucando, ela para, ela desanima, ela perde a motivação. Então, não é legal que seja feito isso. Por isso, essa dica é muito importante. Faça um plano de ação, crie um planejamento que seja coerente, que seja legal, bacana, saudável, para que você tenha daqui do marco zero, onde você for iniciar, até perder os 17 quilos, você consiga fazer isso sem desanimar, muito pelo contrário, sentindo bastante motivação, bastante otimismo para isso. Beleza? 2 dicas. Agora vem a terceira. A terceira dica que eu falei é rotina. Nada acontece se não existe uma rotina. Nós temos que criar uma rotina diária ou semanal para que a gente consiga um plano de ação bacana, para que a gente consiga atingir o objetivo. A rotina é muito importante. É preciso ter rotina. E olha, e eu vou te falar uma coisa. Você tem rotina, existe rotina na sua vida, é muito certo que você, todos os dias ao acordar, você vai escovar os dentes. Você tem lá o seu horário para escovar os dentes, após o almoço, após o jantar. Você tem a sua rotina de dormir em determinado horário, que aquilo te faz bem, a sua rotina de acordar cedo. Você precisa colocar uma rotina nova na sua vida, que é cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. E essa rotina se chama atividade física. Você vai fazer o seu plano de atividade física. 3 dicas importantíssimas: objetivo, plano de ação e rotina. Crie essa rotina para que ela faça parte do seu novo estilo de vida. É um estilo de vida. Há um tempo atrás, eu realizei um congresso esportivo na minha cidade, e nesse congresso esportivo eu chamei alguns atletas de alto nível, de alto rendimento, para que viessem no congresso a dar palestra para as pessoas que estavam inscritas no congresso. E, na ocasião, eu chamei um vencedor da Corrida São Silvestre, eu chamei uma pessoa que realmente ele tinha feito uma perda de peso muito grande e ele já era um atleta que fazia maratona sub-3. O que é sub-3? Sub-3 é quando faz a maratona abaixo de 3 horas, uma façanha, um objetivo muito difícil de ser alcançado, e esse rapaz, ele tinha já a sua marca abaixo de 3 horas, e como ele era uma pessoa que antigamente ele tinha uma obesidade muito grande, ele era obeso, ele fez um trabalho e o objetivo dele era perder peso, ele perdeu, entrou para uma maratona e conseguiu fazer essa façanha de completar a maratona abaixo de 3 horas. Ele também foi dar uma palestra nesse congresso, e na ocasião eu convidei também uma atleta olímpica que havia sido campeã, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, que tinha disputado a Olimpíada, e eu convidei essa pessoa. Ela é de uma outra cidade, bem longe da minha, teve que pegar avião, ficar em hotel, tudo.
E ela veio participar e dar essa palestra, e essa pessoa, ela é uma pessoa exemplar, além de uma pessoa fantástica, como pessoa mesmo, como atleta, um exemplo, e não é à toa que eu a convidei para vir dar palestra nesse congresso que eu organizei. E nessa ocasião, ela mostrou para as pessoas o quanto era importante a atividade física. E aí foi feita uma pergunta para ela, que era assim: e hoje em dia você não é mais uma atleta de alto rendimento, não disputa mais Olimpíada, não participa mais dos jogos, você continua treinando? E ela respondeu assim: claro, eu continuo treinando. E aí perguntaram para ela: por que você continua treinando? E aí a resposta dela foi muito interessante, porque para mim é uma rotina, é um estilo de vida. Eu tenho um novo estilo de vida e eu não posso deixar de cumprir com essa minha rotina, esse meu novo estilo de vida. Eu achei muito interessante isso, porque aquilo estimulou muitas pessoas que estavam participando do congresso. E aí, quando eu encontro pessoas desse momento que participaram desse congresso, e eles relatam para mim: poxa, o que aquela atleta deixou para a gente foi muito legal. Pô, é um estilo de vida, uma rotina. É importante colocar essa rotina diária, ou semanal, ou mensal no seu novo estilo de vida. Com essas 3 dicas, eu acredito que você vai colocar isso na sua nova rotina, um novo estilo de vida, ou seu objetivo. Crie um objetivo bacana, um objetivo legal, um plano de ação e coloque isso como uma rotina na sua vida. A dica que eu dou agora: crie um único objetivo. Vamos dentro do nosso exemplo, dentro do nosso tema. Eu falei que a gente aqui explica de forma simplificada. Poxa, simplificada: quero perder 17 quilos. O que é saudável para isso? Eu vou demorar 2 meses, 3 meses? Não importa. Se for 3 meses, 5 meses, 3 meses, 5 meses, passam exatamente em 3 meses, 5 meses. E comece já, aproveite agora esse período e comece uma nova etapa na sua vida. Vou dar mais uma dica: aproveite agora que nós estamos finalizando um ano turbulento, um ano com pandemia, um ano que teve um tumulto danado, e vamos entrar num novo ano cheio de esperança, cheio de expectativa. Aproveite agora esse período e crie nesse ano novo um novo estilo de vida para você. Não deixe de pensar, de planejar, fazer um objetivo único, claro: vou perder 17 quilos. O ano vai passar, 2021 vai passar do mesmo jeito, você fazendo ou não fazendo. Crie um objetivo, coloque ali uma meta: 17 quilos em 6 meses, por exemplo, 5 meses, 8 meses, não importa. Crie um plano de ação para isso, passo a passo. Estabeleça a sua rotina, como que você vai fazer na semana, que dias que você vai estabelecer para colocar isso como uma rotina sua. Estabeleça as datas, o horário. Olha, eu vou treinar segunda, quarta, sexta e sábado. Um exemplo: terça, quinta, sábado e domingo. E eu vou treinar em tal horário. Estabeleça, coloca no seu objetivo o horário que você vai treinar. Você precisa se motivar para um novo estilo de vida. Saia do sofá, não vai levar nada isso. Vamos gerar modelos exemplares para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parceiros. Vamos ser modelos exemplares. Saia definitivamente do sofá, aproveite o final de ano e mude o seu estilo de vida. Estabeleça o objetivo: vou buscar 17 quilos a menos. Vou criar um plano de ação. Nesse plano de ação eu vou separar ele semanalmente. Cada semana eu vou conquistar dessa forma. Eu vou perder 1 quilo, ou eu vou perder meio quilo, ou eu vou fazer um treinamento bacana, eu vou entrar numa academia, eu vou entrar num grupo de corrida, num grupo de bike, num grupo de natação. Eu vou estabelecer que ali eu vou fazer uma rotina e vou ficar semanalmente fazendo esse objetivo que eu quero cumprir, que eu quero realizar.
Por quê? Porque isso é bom para a minha vida, é bom para a minha saúde, é bom para os meus filhos, é bom para os meus amigos. Eu tive um caso muito interessante que eu gostaria de colocar aqui. Eu tive um caso muito interessante. É de um amigo meu, que nós fomos amigos mesmo, muito próximos, e ele era uma pessoa extrovertida, dinâmica, ativa, porém, ele não fazia atividade física nenhuma, ele era completamente uma pessoa sedentária, uma pessoa talentosíssima, era da área artística, ele era ator, ele fazia comercial de televisão, mas ele era completamente sedentário. Essa pessoa, por circunstâncias da vida, eu casei, ele casou, ele foi para um lado, eu fui para o outro, e aí, depois de mais de 20 anos, uma coincidência, eu estava uma vez numa cidade chamada em Hong Kong, na China, e eu estava participando de um campeonato mundial, e lá na China, entrei numa loja. Na época tinha umas lojas com os tênis de marcas boas, com preços bons, e eu estava dentro dessa loja, e lá dentro da loja, de repente, olhando os preços, olhando a vitrine, poxa, eu estou em Hong Kong, lá na China, né? Eu escuto assim, Júlio Coelho, eu me assustei, poxa, como assim? Júlio Coelho, e era esse meu amigo da época que nós estudamos juntos, e aí foi um prazer enorme cumprimentá-lo ali. Poxa, o que você está fazendo aqui em Hong Kong? Como que a gente vem se encontrar nesse mundo? Como o mundo é uma ervilha, né? Poxa, a gente vem se encontrar aqui numa cidade como essa, dentro de uma loja. E aí ele me perguntou o que eu estava fazendo lá, eu falei, eu vim participar de um campeonato mundial. E aí, encontrando ali, foi uma alegria. Talvez você conheça alguma pessoa que foi muito seu amigo e por alguma circunstância ficou distante por um período. Quando encontra, um prazer enorme, nos cumprimentamos e óbvio que vem a pergunta, o que você está fazendo aqui? Na ocasião, eu falei, eu vim participar de um campeonato mundial, e você? E ele estava fazendo uma apresentação na Europa toda, fez a Ásia, uma apresentação de teatro, como eu falei, ele era artista, e ele estava apresentando esse espetáculo uma boa parte do mundo, e ali a gente se encontrou. Uma das coisas que me chamou a atenção era o quanto ele havia engordado. Ele realmente estava muito, muito acima do peso e tinha chego num número assim muito assustador. E na ocasião, óbvio que nós falamos sobre isso, e eu chamei a atenção dele. Poxa, ele estava casado, ele tinha filhos, sabe, crianças. E aí eu falei, poxa, isso não é legal, isso pode trazer um transtorno para você. Poxa, quando você voltar para o Brasil, me procura, vamos fazer um plano de ação, vamos criar um objetivo, estabelecer uma rotina bacana. Falei tudo isso para ele, óbvio, a gente estava em viagem. E aí, enfim, cada um foi para o seu canto, né? Foi um prazer enorme ter encontrado com ele lá. Essa parte mais legal em relação ao exemplo desse meu amigo. A parte mais chata, mais triste, é que alguns anos depois ele infelizmente faleceu, e por insuficiência pulmonar, problema cardíaco, enfim, uma série de consequências, e ele veio à falência. E eu lembro que eu falei, poxa vida, talvez tudo isso poderia ter tomado um outro rumo se ele não estivesse muito acima do peso como ele estava, se ele estivesse perdido peso, feito um trabalho, entrado por uma atividade física, enfim, realmente uma pena. Eu perdi um grande amigo, um amigo exemplar, e que estava muito acima do peso. Então, é uma coisa que aconteceu comigo, que eu estou compartilhando com você. Por isso, eu comento agora com você. Crie um objetivo claro, estabeleça um plano de ação bacana, passo a passo, estabeleça algumas metas para chegar no seu objetivo, adote uma rotina e coloque isso como um estilo novo de vida para você. Aproveita agora, final de ano, poxa, nós estamos numa época muito delicada, mas
nada melhor do que a gente entrar no ano novo motivado, com vontade de cuidar pelo menos do nosso corpo. E olha, eu ainda penso assim, poxa, se eu cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha qualidade de vida, eu vou evitar com que pessoas ao meu redor fiquem doentes, porque eu também não serei um transmissor de doença para essas pessoas. Então, eu começo a pensar dessa forma. Pense também em você com você mesmo. Pense na sua saúde, no seu corpo. Faça esse plano, siga essas 3 dicas. Pô, se você não segue o meu canal, pô, dá um joinha aí, isso contribui para que o canal venha fortalecer. Eu estou iniciando no canal agora, pô, vai ser um prazer você se inscrever, fazer parte, assim você sempre vai ser notificado quando eu fizer um vídeo novo e quem sabe eu esteja colaborando um pouco com a sua saúde, eu esteja colaborando com o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Estamos juntos, vamos que vamos, daqui a pouco vira o ano e eu quero ver você mais saudável e voltar para o seu peso que você estabeleceu que quer voltar. Vamos voltar para o seu peso atual. Assim os seus filhos vão ficar muito animados, seu marido, sua esposa, os seus companheiros, os seus amigos vão estar animados aí. A gente vira o ano de uma forma bem bacana, saudável, legal, cheio de energia, porque é o que precisa para esse mundo todo. Fica com Deus!